Boa noite. São 7 horas da noite e hoje eu vim falar aqui sobre um tema que é em relação ao Tantra, em relação à figura do Osho e trazendo também alguns dados, né? Isso eu acredito que pode ajudar bastante quem estuda, seja o Neotantra, seja o Tantra, para que você possa aí trazer um espairecimento, né, em relação até ao seu próprio caminho que você segue e trazendo também algumas considerações. Boa noite, Fauno. O som ambiente. Pois é. Tendo aí o som da noite ao redor, os grilos, os insetos. Tem o som do mar aqui perto também. Pois bem, sejam todas bem-vindas, pessoas. E eu ontem fiz uma publicação, anteontem eu acredito, e isso é uma coisa que constantemente acontece, né? Quando eu faço alguma crítica ao Osho, eu acabo, de certa forma, fica um certo incômodo, né, ao fazer algumas críticas ao Osho e trazendo algumas considerações aqui também em relação a essa relação, né, entre o Osho e o Tantra, digamos que o Tantra que pode ser chamado assim, né, de Tantra tradicional. E esse Tantra tradicional que está aí, digamos que tem inúmeras figuras, as quais textos, mestres, mestras, né, como Abhinavagupta, que escreveu o Tantra Loka, que é um volume enciclopédico de toda uma compilação de ensinamentos tântricos antigos, né? E o que a gente pode considerar, né, nessa relação do Osho, que ele é tão cultuado hoje em dia, qual essa relação do mestre Osho, né? Não é o meu mestre, mas falando mestre Osho em respeito a quem tem ele como mestre, né? E fazendo algumas considerações nessa relação entre Osho e também o Tantra, por assim dizer, tradicional, ou Tantra mais antigo, ou mais tecnicamente falando, Tantra Shaiva não dual, ou ainda, né, esse ápice do Tantra na Idade Média através do chamado Shivaísmo da Caxemira, ou Shivaísmo não dual da Caxemira, né? Bom, eu percebo que cada vez que eu critico o Osho, obviamente isso tem pessoas que diretamente procuram me questionar, inclusive um aluno meu, né, que fez já a minha formação online, que até já se inscreveu na formação presencial também, que vai acontecer em setembro. Uma vez ele comentou comigo, né? Ah, tudo bem, você pode criticar o Osho, né? Mas me deixe aqui fazer as minhas orgias, né? Então, é interessante como as pessoas funcionam, né? Como as pessoas, apesar de figuras como o Osho trazerem elementos
tipicamente tântricos, né, que são para essa quebra de certas estruturas, ainda se mantém em certas estruturas. Mas isso também faz parte, porque por mais que você estude o Tantra, por mais que você tenha iniciações no Tantra, isso é um longo caminho, apesar de você poder receber muitos ensinamentos num curto período de tempo, tal como, por exemplo, aconteceu com o meu professor, o Daniel Odier, que recebeu aí intensivamente durante 3 meses os ensinamentos da Yogini Lalita Devi, que iniciou ele nessa chamada Via Kaula, né? Ele afirma que apenas muitos anos depois, em torno de 18 anos depois, que realmente ele sentiu essa abertura do coração, né? Então, essa é uma dinâmica que até, digamos que dá um checkmate nesse termo formação, né? Formação em Tantra, e que são elementos que eu vou trazer hoje aqui em relação a isso, e começando trazendo esse comentário, né? Essa relação aí do Osho com o Tantra Shaiva não dual, né? E nessa publicação eu afirmei que o quanto tempo você vai permanecer se enganando, seguindo algo que não é Tantra, né? E me referindo diretamente aos ensinamentos do Osho, né? Dentro dessa metodologia que ele criou e que foi sendo também, né, digamos que desenvolvida por seus sannyasins, né, os seus chamados sannyasins, que são aí os seus sannyasins, são os monges e monjas da linha do Osho, né, que é uma linha bastante recente. E é interessante que tem algumas considerações em relação a isso, né, dentro desse mesmo texto do Abhinavagupta. Pois bem, é inegável, né, que o Osho, quando ele surgiu, ele quebrou muitos padrões e incendiou muitos corações, né? Ele trouxe realmente uma forma de ensinar e de trazer a espiritualidade que foi bastante transgressiva, né? E isso é uma característica tipicamente tântrica, né? Então, por mais que eu afirme que o Osho não é tântrico, ele tem muitas características tântricas, né? Então, mais do que fazer aqui uma meia-culpa, né, é mais também uma forma de trazer elementos, né, para que essa reflexão seja, digamos, né, trazida à tona e que as pessoas possam refletir sobre isso, né? As pessoas que estão estudando Tantra ou Neotantra, e trazendo essas considerações até a partir dessa perspectiva do próprio tantrismo, mas também até mesmo questionando alguns pontos, certo? Pois bem, o Tantra ele tem muitos elementos que tipicamente não são falados nos círculos do Neotantra, né? São falados a partir de uma outra linguagem e que por vezes essa outra linguagem moderna ela não contempla toda a sabedoria tântrica, né? Toda a sistematização que já aconteceu dentro do Tantra, por exemplo,
a questão das iniciações, né? As iniciações, elas têm termos específicos, né? Uma delas é Diksha. Então, você vai ver aí termos como Diksha, por exemplo. Eu vou escrever aqui, basicamente, qual é o tema da live. E Tantra antigo. Vamos ver, vamos deixar assim. Então, a gente vê que o próprio termo Diksha, né, ele foi sendo utilizado por muitas linhas hinduístas, né? Ou ainda nem mesmo linhas hinduístas, pessoas que são indianas, né? E como por serem indianas, isso até já está nos genes dessas pessoas, né? Todo esse fervor espiritual, essa bagagem espiritual que a Índia carrega, né? Então, naturalmente, né, quando você cresce numa cultura que tem características de devoção muito fortes, obviamente que isso naturalmente vai fazer parte de você, né? Da mesma forma que aqui no Brasil nós temos uma cultura bastante forte, né, do cristianismo, da Igreja Católica, que por mais que nós não queiramos estar, né, queiramos nos distanciar até mesmo da cultura católica ou judaico-cristã, inevitavelmente fazem parte do nosso modus operandi, né? Porque a questão cultural dentro de um território, ela inevitavelmente afetará você ou influenciará você de alguma forma, né? Então, obviamente, as pessoas que nascem na Índia, elas têm essa bagagem bastante forte, elas têm muitos elementos que naturalmente emergem, né, à medida que as pessoas estão ali se desenvolvendo. A fé, né, nesses arquétipos indianos, tais Shiva, ou o arquétipo da deusa, né, ou ainda Hanuman. Então isso muito naturalmente, esses elementos farão parte dessas pessoas da Índia, né? Então, por exemplo, esse termo Diksha foi utilizado ali por pessoas que já são hinduístas desde crianças e criaram a própria linha espiritual delas, né, com os elementos ali, e fizeram a sua própria, digamos que, sistematização, né? Então, lá tem o casal que se chama Bhagavan, alguma coisa assim, que eles sistematizaram essa coisa de Diksha, né? E hoje em dia, muitas pessoas dizem que elas passam Diksha. Obviamente que quando a gente escuta isso, você estuda o Tantra, ou você tem uma relação com o Tantra ou com o hinduísmo, a palavra Diksha, o termo Diksha, iniciação, vai ter uma diversidade de conotações, né? Uma diversidade também de entendimentos que são completamente diferentes de uma escola para outra. Por exemplo, é muito típico que, por exemplo, na linha criada pelo Osho, o Neo-Tantra, isso muito rapidamente, nem mesmo você precisa ter passado por qualquer tipo de iniciações ou qualquer tipo de sadhana, qualquer tipo de treinamento, você sem ter passado por isso,
você ali pode já receber o chamado sannyasi, né? Você recebe um nome espiritual sem mesmo ter passado por qualquer tipo de diksha. O próprio sannyasi é o nome, né? Basta você ler ali alguns livros do Osho, ter uma ressonância com esses ensinamentos, ou muitas vezes fazer algum curso com alguma pessoa e você recebe o tal do sannyasi. Já em outras linhas do yoga, do tantra, a coisa é bastante diferente, né? Tem escolas de yoga que são bastante profundas, você fica durante anos praticando, cultivando o seu sadhana, as suas práticas meditativas, por exemplo, a escola do Ashtanga, né, ou outras escolas, e você não vai receber um nome espiritual, porque essa intenção de fazer algo apenas exteriorizada, né, que seria o seu nome, como você se apresenta na sociedade, não é interessante. O interessante não é importante mesmo, não tem qualquer importância. O importante é o trabalho espiritual interior que você vai fazer sobre você mesmo, né? Então, aí a gente já vê essa diferença também gritante, né? Por exemplo, a escola que eu sigo de Tantra, através do meu professor, o Daniel Odier, as pessoas também recebem um nome espiritual, mas isso apenas depois de uma certa realização espiritual pessoal. Então, isso também cabe a quem está como acharya dentro da linhagem, né, como mestre, como mestra, digamos que batizar você, trazer essa iniciação em que você vai receber um nome espiritual. E mesmo assim, mesmo esse nome espiritual, você vai manter ele secreto, você não vai revelar ele, você não vai colocar o seu nome, né, que você recebeu dentro de um círculo para o exterior. Você vai guardar apenas com você e apenas as pessoas que são, né, aquelas pessoas que estudam com você, que talvez em algum determinado momento conheçam aí o seu nome, né? Então essa também é uma diferença. Essa não é uma desimportância, mas o importante primeiramente é você fazer esse trabalho interior, e que isso muitas vezes pode durar anos, né? Isso depende muito de cada pessoa. Então aí a gente já vê uma outra diferença, né, entre o Tantra dessas linhagens do Kaula, por exemplo, né, que são, digamos, em que as iniciações até elas não têm algo tão formal, né, e, por exemplo, a linha do Osho, em que você ali escreve uma carta para ele e recebe um nome, né? Não há essa vontade ou essa intenção de expandir o seu agregado de pessoas que fazem parte do seu círculo. E me parece muito mais em relação a isso a quem está nessa linha do Osho, né? Você ali estuda livros, faz práticas, não passa pela, digamos que até por um teste, né, uma prova, para realmente mostrar que você está nessa dimensão da não dualidade, e mesmo assim você recebe o sannyas, né? Ali então você tem pessoas que recebem o tal sannyas e não utilizam, né? Porque, sei lá, não são pessoas que estão fazendo isso de forma também comercial,
E normalmente as pessoas que mais utilizam o tal dos sannyas, né, são pessoas que estão atuando comercialmente com o Neo-Tantra, né? Então, esses são alguns detalhes. Eu não estou aqui também hoje, eu até separei um extrato ali de um texto, o Tantra Louca, até para trazer uma visão até bastante, digamos que contemplando até toda essa força que o Osho trouxe, né? Mas que, por mais que você tenha um talento, né, e o Osho tinha esse talento, essa Shakti, né? Isso, mesmo que você tenha esse talento, isso a depender de como você utiliza essa Shakti, ela, né, para onde que isso vai, né? Então, compartilhar com vocês aqui esse extrato do Tantra Louca, que é muito interessante, né? Eu estou falando aqui de iniciação, né, de formalidades, né, que o nome espiritual é uma coisa que você recebe depois que você se adentrou um sadhana, né, uma prática espiritual durante um longo tempo, passou também até mesmo por um teste de quem é o seu guru, né, ou mestre ou mestra. Então, mesmo assim, Abhinavagupta, né, em seu Tantra Louca, ele traz uma consideração bastante importante a pessoas que não precisam de qualquer iniciação, né? São pessoas que naturalmente elas são iniciadas. Então, eu vou ler para vocês essa parte aqui do Tantra Louca. Então, é assim, aquela pessoa na qual a verdade intuitiva está manifestada por ela mesma se encontra investida de uma soberania sobre todas as outras pessoas. Aquela pessoa na qual a verdade intuitiva se manifestou por ela mesma se encontra investida de uma soberania sobre todas as outras. Essa pessoa é diretamente consagrada e iniciada pelas deusas da sua própria consciência. De todos os mestres, é dito que ele é o principal. Os outros mestres, aqueles que são formados, são os mestres da categoria Kálpita, são privados de toda autoridade na sua presença. Abhinavagupta, Tantra Louca, quarta passagem, 42b a 44a. Quem quiser conferir, Tantra Louca 4, 42b a 44a. Né? E eu tirei essa passagem de um livro do Christian Pisano, que é um Hatha Yogin, né? A Contemplação do Herói, é um ótimo livro. E ele traz muitos extratos aí de vários textos, né? E é isso, né? Você vê que pessoas como o Osho, a Ama, né? Aquela considerada santa lá na região do sul da Índia, no Kerala, são pessoas que elas foram iniciadas por essa energia divina diretamente, né? E a partir dali são pessoas que detêm um poder muito forte, uma Shakti muito forte, e essa Shakti realmente tem uma potência enorme, né? Eu reconheço que o Osho tinha isso muito forte, né? A Ama, que é considerada uma santa, né? Ela ainda está viva. Eu já fui no ashram dela, no sul da Índia, e realmente a energia dela é extremamente forte. Ela também tem essa Shakti extremamente forte, né? A ponto de ter dias que
quando eu estive no ashram dela, ela estava lá presente, né? Tinha dias que no pavilhão onde ela estava dando darshana, né? Ela dá um abraço nas pessoas, chamam isso de darshana, e nesse darshana você também, às vezes ela sussurra alguma coisa no seu ouvido. Para mim ela sussurrou, né, uma palavra em sânscrito, né, que também eu mantenho de certa forma em segredo, até para o meu estudo e tudo mais. Ou às vezes ela pode fazer uma revelação para você, né? Então tem pessoas que vão lá e a ama fala, olha, teu casamento é falido, por exemplo, né? Então, e ela é totalmente intuitiva, né? Ela olha a pessoa, sente a energia da pessoa, dá o abraço, e é um abraço realmente, você se sente realmente abraçado ali pela mãe cósmica, é muito forte. E as pessoas saem ali com os olhos, digamos que parece que estão chapadas realmente, né? Parece que tomaram alguma coisa. E eu fiquei conferindo na fila da saída, as pessoas saíam assim, digamos que transformadas, né? Ao receberem o Darshana Dhamma. E quando a gente vê ali o documentário do Osho na Netflix, né, o Wild Wild Country, recomendo muito que assistam, dá para ver também que as pessoas se inflamam, né? Elas têm uma Shakti ali que receberam do Osho, né? E tem muitas transformações, né? Então, essa passagem aqui do Abhinavagupta, do Tantra Loka, fala sobre isso, né? Que essas deusas da consciência, Patanjali fala isso também no Yoga Sutras, né? Que tem pessoas que estão em Samadhi, nesse estado de hiperconsciência, de expansão da consciência não dual, a forma que nós falamos dentro do Tantra, né? Expansão da consciência nessa dimensão do não dual, são pessoas que são inatas, né? Isso é às vezes até uma herança kármica. Essas pessoas têm essa iniciação cósmica, por assim dizer, né? Então elas não precisam passar por todo um processo que para algumas pessoas pode ser bastante longo, árduo e sofrido também, que são as práticas meditativas, né? Seja do yoga, seja do tantra, né? Então, é uma forma de até, digamos que, trazer uma outra visão, né, em relação às críticas que eu faço em relação ao Osho, mas também, ao mesmo tempo, trazer algumas reflexões em relação a isso, né? A ama, por exemplo, ela recebe as pessoas e ela procura oferecer várias formas, vários tipos de práticas espirituais para que você possa ter uma espiritualidade, né? Ela está ali dando darshana, mas ela sabe que por vezes isso não é o suficiente. Então lá no ashram dela vai ter o estudo do Bhagavad Gita, vai ter aulas de yoga, vai ter o seva, que é o trabalho comunitário, né? Que você vai ali cada dia se oferece, voluntaria para fazer algo. Só um momento, eu já volto. Voltei. Pois bem, então tem pessoas que se voluntariam, sei lá, para limpar a janela, né? Quando eu estive no ashram da ama, eu passava graxa nas janelas dos apartamentos, né? Então eu e uma equipe, nós íamos lá
durante o dia todo, né? Depois do café da manhã, batia na porta, ou na Mashivaya, era até a forma que a gente procurava dar o bom dia, né? Ou na Mashivaya, as pessoas abriam a porta do apartamento e a gente engraxava a janela ali para fazer aquela manutenção. Então, dentro de um ashram, trabalho é o que não falta, né? Eu ajudei lá também a montar novos dormitórios, trabalhando na marcenaria. Então você está lá na marcenaria, manuseando madeira, montando o forro do teto ali, o forro do quarto, para receber pessoas que vêm do mundo inteiro, né? Ou, sei lá, abrir pizza na pizzaria que tem lá no Ashram da Ama, ou, sei lá, cortar batata. Tem inúmeros trabalhos voluntários que é conhecido como seva, né? Não é seva, é seva, S-E-V-A. Então, essa vida comunitária do ashram, né, também ali você uma prática espiritual, né? Esse de você se dispor, se voluntariar e participar dessas atividades, né? A gente vê isso no cotidiano, né? O simples fato de a gente lavar a louça muitas vezes pode ser uma pedra no nosso sapato, assim, por assim dizer, né? Por vezes você não está nem um pouco a fim de lavar a louça, ou realmente você se pergunta, bom, por que eu preciso lavar a louça nessa vida? Tem pessoas que pagam para outras pessoas lavarem louça, né? Outras pessoas se encostam sobre outras, né? Acha que isso é só coisa da sua mulher, né? Da sua mulher, entre aspas, né? Já tem toda essa linguagem aí, enfim. Então, essas práticas comunitárias, elas são muito importantes, né? Isso já é tido como uma prática espiritual, né? E a gente vê que o Osho estabeleceu isso também, né? Eles criaram aquela cidade, o Rajneeshpuram, lá nos Estados Unidos, em que as pessoas criaram realmente até uma sociedade utópica, né? Em que plantavam seus próprios alimentos, viviam ali em comunidade, faziam suas práticas, né? Então, quando você vai também morar, digamos que com seu mestre ou mestra, você vai ter que também dar conta das atividades do cotidiano, né? Você não vai ter alguém ali como se fosse num resort, né? Em que você tem a comidinha servida, deixa o seu prato na mesa, né? Isso são os retiros de yoga atuais, né? Para servir essas comodidades, né? Até porque muitas vezes um retiro de yoga tem um custo elevado e tudo mais, então você quer sair do seu cotidiano, que você tem ali que lavar a sua louça. Você não vai lavar louça num lugar que você paga, sei lá, 5 mil reais para passar 4 dias, né? Então, normalmente, os retiros aí, pelo que eu vejo, rondam esse valor aí, né? Então, você quer, sei lá, sair do estresse do seu cotidiano, então é uma adaptação também, né? Mas, dentro de um quadro tradicional, por assim dizer, o chamado Gurukula, né, em que você vai morar com o seu guru ou com a sua guru, né, Guruvi, que é a mestra. Então você vai ter que fazer alguma atividade, até porque, por exemplo, dentro do Tantra, normalmente não se recebe muitas pessoas, né? Por exemplo, o meu mestre, ele foi recebido pela mestra dele, a Lalita Devi, apenas ele, né? Então ele tinha que participar das coisas, porque senão iria até ser expulso, né, por essa yogini, né? Então são várias coisas que nós temos que considerar em relação a isso.
Mas voltando a esse assunto do Osho, né, que criou essa comunidade. Recomendo muito que vocês assistam esse documentário, que já está há alguns anos aí na Netflix, em 6 episódios. E a gente vê ali que essa vida utópica, de certa forma, ali pelas questões, né, políticas e burocráticas, a coisa toda desandou, né? E a gente vê que a espiritualidade, de certa forma, ela foi para o espaço, né? Então, muito das minhas críticas ao Osho são em relação a isso também, né? A espiritualidade, ela tem que ter uma dimensão prática, né? Você vai ter ensinamentos, sei lá, como desapego, como amenizar a vaidade, né? Ou expulsar certas coisas tóxicas do seu ego, né? Tudo isso faz parte de um sadhana. Um sadhana tântrico tem essas características. Então a gente vê ali que dá para entender, talvez o Osho não sabia do que a Sheila estava fazendo, né? Mas tem muitos elementos ali que mostram que é como se aquela Shakti, né, aquela potência toda que o Osho tinha, como eu falei no início aqui da aula, que recebeu essa iniciação cósmica e que fez com que ele fosse uma pessoa iluminada, né, a coisa começou a desandar. Por exemplo, ele trazer essas visões apocalípticas, né, de que os sannyasins dele iriam se recolher em bunkers, né, essas construções subterrâneas, e que teria uma bomba nuclear ou o fim do mundo, o fim dos tempos, em que a humanidade seria destruída e que daí os sannyasins do Osho sairiam desses bunkers e seriam as pessoas escolhidas para povoar novamente a Terra, né? Então só esse ponto, né, já mostra que essa Shakti do Osho, ela desandou, né? Uma pessoa que está dentro de um caminho espiritual, por exemplo, como no Tantra, você tem ali uma metodologia, práticas, tem toda uma configuração, uma nomenclatura para que, né, até pessoas, colegas ali, para mostrar para você, bom, olha, essa sua visão aí está um pouquinho, né, conspiracionista demais, né? Ou, sei lá, para mostrar que você está ficando talvez um pouquinho biruta da cabeça, né? Então, é um elemento muito importante dentro do Tantra, esse discernimento, né, que a gente chama no yoga de viveka, né, o discernimento, e no Tantra nós chamamos de tarka, né? Então, basicamente, é você ter essa visão como, né, poder discernir entre o que é real, o que é irreal, né? E até, de certa forma, desenvolver a sua cognição de tal forma que você não vai se considerar a pessoa que, né, vai fazer uma profetização ilusória a ponto de, né, considerar que as pessoas que estão contigo são as pessoas escolhidas para habitar a nova terra. Então, esse ponto já mostra também que todo esse talento, essa iluminação que o Osho trouxe e ainda inspira muitas pessoas, ali já começou a desandar, né? Então, isso é uma constante também que nós devemos prestar atenção dentro do caminho espiritual, né? E sobretudo no Tantra, nós temos isso bastante forte, né? Essa constante prática do discernimento
e essa constante também, essa constante prática de, né, o que eu ainda posso depurar. Não é uma questão de sempre pensar que você ainda tem que atingir um patamar de realização, mas que mesmo essa realização que você atingiu, essa realização, mesmo que seja precoce, tal como foi com o Osho, ela precisa de uma manutenção. Porque senão você pode se tornar uma pessoa extremamente despótica, por exemplo. A gente vê que houve muitos elementos também na comunidade do Osho trazendo esse despotismo, né? Ou ainda você pode ser uma pessoa apocalíptica. Então, muitas vezes é mostrado isso no documentário do Osho, que havia muito essa necessidade de mostrar para o mundo lá fora, as pessoas que estavam no ashram do Osho, em Rajneeshpuram, né, de mostrar que aqueles temores da sociedade de que o Osho iria reproduzir o que aconteceu com outro líder espiritual, né, que foi o Jim Jones, né, que ele fez com que quase 1.000 pessoas ou 1.000 pessoas tomassem veneno, né, e algumas pessoas elas não queriam participar desse suicídio coletivo do Jim Jones, foi aqui na Guiana, né, nas Américas. Mesmo assim, essas pessoas foram mortas, elas foram obrigadas a ingerir veneno ou ainda elas foram mortas a tiros, né? Então, havia muito essa necessidade dessa comunidade do Osho de mostrar que não, nós não vamos entrar nesse nível de loucura. Mas, infelizmente, teve momentos em que, apesar de ter essa preocupação de mostrar que, né, somos pessoas que gostamos do amor, viver uma relação diferente em nossos casamentos, viver em comunidade, dançar. Perdão, tocou o telefone. Apesar de tudo isso, em determinado momento, o Osho começou a ter essas opiniões apocalípticas, né, de que ali os sannyasis dele seriam a nova humanidade que se refugiaria nesses bunkers, nessas construções subterrâneas à prova de ataques nucleares, para depois saírem, né, no final desses ataques nucleares e assim povoarem a Terra. Nada disso aconteceu e é mostrado até, né, não gosto de dar spoiler, mas acredito que é um documentário, né, de um Osho querer até fazer essa morte dele ritual, né, através de simular um Mahasamadhi, né? Então, Mahasamadhi, para quem não sabe, é uma prática muito comum entre pessoas que têm uma grande capacidade espiritual dentro do yoga, né? Ou seja, são pessoas que vão saber exatamente quando elas vão fazer essa passagem dessa vida num corpo orgânico, né? E vão morrer, né? Então, ele queria simular o Mahasamadhi dele, solicitando ao médico dele, né, que envenenasse ele. Então ele pediu ao médico dele: olha, como eu posso ter uma morte digna e não dolorosa? Ou seja, ele já não aguentava mais aquela vida, né? Tanto é que ele vivia à base de drogas, né? Tanto gás hilariante quanto outras drogas sintéticas e químicas para poder se manter, né? Então a gente vê que isso também destoa completamente
de pessoas que estão ancoradas 200% no Tantra, né? Por mais que nós tenhamos, né, o Tantra tem essa relação muito íntima com o Ayurveda, né? Inclusive as mulheres, elas foram as principais contribuintes para a criação do Ayurveda, né? Por essa relação muito natural que as mulheres têm com as plantas e outros homens que têm também essa capacidade intuitiva mais aflorada. Normalmente os homens arcaicos tinham mais isso, ou pessoas também que têm essa naturalidade, né? essa ligação com a natureza, essas pessoas que formularam esses conhecimentos do que é chamada medicina indiana, o Ayurveda, né? Então, eram as yoginis, eram os yogins que foram formulando esse conhecimento, mas em determinado momento também, por questões políticas, essas pessoas começaram a ser apagadas da história, apagadas por interesses políticos e de poder, né? Então, por mais que o Tantra tenha essa ligação com as plantas, né? Por exemplo, os shivaístas, eles têm uma relação muito grande com a cannabis. Então, a cannabis, ela tem efeitos medicinais, propriedades medicinais muito importantes, além de muitas outras plantas, né? Que talvez ali pudessem aliviar as dores, né, as quais o Osho tinha. Parece que ele tinha muitas dores nas costas, enfim, ele tinha um corpo ali um pouco debilitado, né? Então a gente vê que a relação dele com o corpo dele também não era uma relação muito tântrica, era uma relação já de uma pessoa que está na vida como qualquer outra, né? Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, por mais que você tenha um treinamento yogi, um treinamento tântrico, por mais que você tenha isso, não se sabe qual é o seu karma, você pode ter um câncer, por exemplo, né? E ter que recorrer aí a uma quimioterapia, ter que recorrer a, medicamentos, mas dentro, digamos que de uma... não há um plano de carreira, né? Mas se você tem ali, cultiva bons hábitos de vida, é natural que você tenha uma vida longa, que você tenha também uma vida saudável e que seu corpo esteja também numa relação harmoniosa com o cosmos, né? Foram os tântricas que trouxeram essa visão do corpo como sendo receptáculo do divino, né? Enquanto que a gente vê que o vedismo, o brahmanismo, essa coisa patriarcal, eles tinham essa relação de negação do corpo, né? Inclusive de punição do corpo através das práticas, né? Por exemplo, nós temos um texto na Índia que ele é considerado sagrado, né? O Código de Manu, né? Então ali, no Código de Manu, muitas leis foram instituídas condenando tudo aquilo que tem relação com o corpo, né? Tanto as mulheres, que foram proibidas, por exemplo, de se tornarem ascetas, ou as pessoas que utilizavam a dança como uma prática de yoga, né? Então a gente vê nos templos, nas esculturas, a dança, ela é uma prática de yoga, né? Essa prática de você ir além dos seus limites para ter essa comunicação com a trama da totalidade, né? Conectar o ser individual com esse ser cósmico, né? Então a gente vê que esse é outro ponto que mostra o quanto o Osho, digamos que, perdeu a maestria, né? Por mais que, né, quando a Shakti invade o seu corpo,
e o Osho afirma que lá pelos 20 e poucos anos ele passou por essa iluminação, ela não deixa mais você, né? Então, como eu falei, isso pode acontecer a qualquer pessoa. Pode ser que um dia, por mais que eu pratique yoga, eu possa ter um câncer, sei lá, né? Ou tenha algum problema de saúde. Mas, de qualquer forma, isso é uma relação também que nós temos dentro do Tantra, seja através dessas práticas corporais, do Hatha Yoga, ou seja, as práticas corporais como a massagem, o Tandava, que é o yoga não postural. Nós temos uma relação com o corpo que procura ser um pouco mais harmoniosa. Enfim. Pois bem, são alguns elementos que eu trouxe hoje aqui, para não me estender muito. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas para mostrar também, né, que apesar das minhas críticas, não é que eu seja totalmente contra o Osho. Como eu falei, por ter feito essa publicação, cada vez que eu critico o Osho, algo me incomoda. Eu não deveria ter criticado dessa forma, sem ter fechado os pontos, né? Sem ter colocado outras considerações, como se eu estivesse criticando a 100% o que ele faz, né? O Osho tem muitos elementos do Tantra, mas dentro da metodologia que ele criou, isso infelizmente deixa muito a desejar em relação ao que o Tantra tradicional tem a nos oferecer como práticas meditativas, para que nós possamos, como eu falei, fazer essa manutenção tanto da nossa cognição, do nosso comportamento, uma manutenção do nosso corpo também, e não cair nessa piração, né, de uma visão conspiracionista de que o mundo vai acabar e nós aqui do nosso ashram, nós seremos as pessoas escolhidas para habitar o planeta. Dá para ver uma visão bastante egocêntrica, né? Um ego totalmente inflado, e quando na verdade dentro do Tantra até essas práticas elas de dissolução, né? As práticas que nos levam a esse estado de laya, essa dissolução do ser, nós até mesmo temos uma desidentificação tanto com o nosso corpo, né? Mas ao mesmo tempo as práticas nos levam a essa dissolução e ao mesmo tempo nos mantém numa integração total, né? Para que isso não tenha também esse típico problema que nós vemos com pessoas que, por exemplo, vão tomar ayahuasca, né? Vai lá, paga R$100, toma o seu ayahuasca, não tem uma manutenção, o centro de ayahuasca não tem qualquer tipo de práticas que as pessoas possam ter no cotidiano. Você não vai ficar cantando inário durante o seu cotidiano achando que isso vai segurar a sua onda. Não vai, né? A gente tem que ser bastante prático e realista em relação a isso. Tem muitas pessoas que têm uma dissociação da realidade por tomarem essas chamadas medicinas da floresta, né? Inclusive pessoas que, né, estão no yoga, estão dentro do Tantra, começam a ter também uma dissociação da realidade, porque a coisa não tem realmente uma solidez dentro do sadhana. Até por isso que quando a gente vê dentro dessa construção de uma prática espiritual, a gente vai ver, né, por exemplo, uma referência dentro do yoga, que a gente pode considerar como uma grande relação com o Tantra, é o Yoga Sutras de Patanjali. No Yoga Sutras, o uso de plantas é no último livro, né, no 4º livro de Patanjali, no Kaivalyapada, né? Então, depois de você saber o que é o Samadhi, quais são as dificuldades do Samadhi, no livro 1,
você vai aprender como construir o seu sadhana, Sadhanapada, livro 2. Depois que você aprende a construir um sadhana, sabendo também das dificuldades do sadhana, você vai para o livro 3, que é o que isso vai causar, quais são os poderes que vão surgir, quais são os siddhis, né? Que é o Kaivalyapada, né? O terceiro livro. Então vai mostrar, você tem que estar presente, porque o seu olhar até mesmo, ele vai ficar muito mais penetrante, né? E quando você começa a penetrar as coisas com o seu olhar, pode ser que você se torne uma pessoa empata, por exemplo, né? Então pessoas que já naturalmente têm essa capacidade, que naturalmente já são empatas, se você começa a praticar yoga, isso vai ficar ainda mais potente. Então, talvez você comece a ter também uma identificação muito forte com as emoções alheias, né? Com os sofrimentos alheios. E isso pode causar muito mal a você se você não tiver as ferramentas adequadas para que você mantenha a sua integridade psíquica, né? Então, essas influências psíquicas, elas são algo que nós temos que prestar muita atenção dentro de uma prática, quando você se torna um yogi, uma yogini, tântrica, né? Porque isso vai acontecer. Você começa a ter uma penetração nas coisas muito mais forte, né? Então você começa até mesmo a ler o pensamento das pessoas, né? Não que eu vá ler o pensamento de alguém, mas você começa a ter uma comunicação muito mais afiada. E isso a neurociência já provou, né? Que aqui, por exemplo, nós estamos, por mais que estejamos distantes, se estabelece uma conexão neural, né? Pessoas que estão morando juntas, que estão também num ritual, essas pessoas começam a ter uma conexão neural muito forte. Se você pratica yoga, se você se torna um tântrica, um yogin, uma yogini, essa sua capacidade de absorção, de percepção, se torna ainda mais afiada, né? Então, tudo isso, quando você tem essa capacidade de percepção mais afiada, você se torna uma pessoa muito mais sensível, né? E você se tornando muito mais sensível, você tem que ter, através dessas práticas meditativas, essa prática tem que também contemplar a sua proteção energética. Por exemplo, eu tenho uma grande resistência em fazer uma divulgação, por exemplo, esse retiro em setembro, em que eu vou dar essa formação em Tantra, em trazer que é uma formação de terapeutas. É uma formação em que você vai receber práticas originais do Tantra, né? Da mesma forma que eu recebi com o meu mestre Daniel Odier. Então, eu vou ser extremamente íntegro em relação a esses ensinamentos. Eu não vou trazer ensinamentos de outro mestre, né? Eu não vou trazer ensinamentos que eu inventei da minha cabeça, né? Então eu vou trazer essa integridade para as pessoas que têm esse interesse em conhecer aquelas coisas que eu conheci com o meu mestre. Então, quando essas práticas, elas contemplam também a sua proteção espiritual. Até mesmo essa conexão com uma linhagem, você começa a se conectar com uma linhagem e yogins e yoginis já desencarnados dessa linhagem começam até mesmo a serem os seus protetores espirituais, né? Não é simplesmente, toma aqui o seu nome, toma aqui os seus sânias, vem cá, faz dá uma gozada ali de 40 minutos através de um vibrador e, né, você se formou em Tantra. Isso não existe. Isso é uma enganação, né? Então, apesar disso,
eu tenho uma grande resistência em falar que é uma formação de terapeutas, mas, de certa forma, né? Mas esse trabalho começa primeiro por você, individualmente. Quando você começa a construir a sua prática, começa a ter isso de forma séria na sua vida, né? Você não faz isso só para... eu ouvi falar que o Tantra, eu vou gozar melhor com o Tantra. Certamente que vai, né? Porque... Ai, meu Deus. As gatas se brigando. Certamente você vai ter uma otimização de todos os seus processos corporais. Certamente, num sadhana tântrico autêntico, você vai ter uma otimização da sua cognição. Certamente, com um sadhana tântrico autêntico, você vai ter uma capacidade de discernimento que vai ficar mais afiada. Então, há um desenvolvimento pessoal que é feito através dessas práticas, né? Mas isso não pode ser algo teatralizado. Isso não pode ser algo apenas para você parecer, para você posar no Instagram lá com, né, um certificado e achar que você pode tocar qualquer pessoa com um vibrador achando que você é terapeuta tântrico. Não. Você vai estar ali, talvez, diante de uma pessoa e, né, você nem resolveu o seu rolê de estar ainda com as suas angústias, seus desejos não foram nem resolvidos ainda e vai acabar fazendo o quê? Vai acabar, né, assediando ali um paciente, a pessoa que se vulnerabiliza para você porque você não tem ainda esse alinhamento interior, essa depuração interior ou essas ferramentas para que você saiba lidar, mesmo que você ainda tenha essa questão com os seus desejos pessoais, individuais, carnais, sexuais, você vai ter as ferramentas para que você se mantenha na linha. Ou, né, por mais que eu traga essas ferramentas, ensine, traga a minha experiência de vida numa formação dessas, a questão prática, pessoal, depois, como saber, né? Pode ser que uma pessoa desonre o que eu vou transmitir, né? Então, obviamente que isso são questões que eu trago bastante abertamente para todas as pessoas, para que se tenha essa atenção, né? Há muitos casos de abusos dentro do Tantra, não só no Tantra, que as pessoas têm essa vulnerabilização porque, né, tem essa promoção dessa dimensão sexual, mas, né, dentro desse Frankenstein que criaram aí do Neotantra, que mistura aí com rapé, mistura com ayahuasca, mistura com bioenergética, mistura com, sei lá, coisas do Osho. Osho não foi uma pessoa que teve iniciações nessas práticas sexuais autênticas do Tantra. Então, isso cria aí um bando de pessoas que, se eu venho falar mal do Osho, não tem nem mesmo a capacidade de, talvez, fazer uma reflexão ou ter uma abertura de espírito, né? Já se sentem incomodadinhas, né? Ele falou mal do Osho. Olha, ele vai fazer com que eu entre numa disciplina austera, né? Sinceramente, quem inventou tudo isso que o Osho trouxe foram os tântricas da antiguidade. E ainda, né, para trazer, digamos que, uma forma de meia-culpa também, ou digamos para diplomatizar essa minha relação de críticas com o Osho, eu deixo para finalizar aqui também essa aula, essas considerações nessa live, que a história da Índia teve, né, essa questão do brahmanismo bastante severo, bastante patriarcal e persecutório, né? Na Idade Média, nós tínhamos lá as chamadas bruxas, né, na Europa,
né, que essas mulheres que tinham essa grande conexão com as florestas, com os saberes da natureza, com uma sexualidade ampla, plena, né? Essas mulheres foram perseguidas pela Igreja Católica. O mesmo aconteceu na Índia com as yoginis. As yoginis eram como essas mulheres, as chamadas bruxas lá da Europa, né? Então, as yoginis tinham esses saberes das plantas, como fazer bálsamos, poções, como criar rituais em que você vai se abrir, florescer plenamente através do poder da mente, através da sexualidade, e você ter um desenvolvimento pleno como ser. Elas foram perseguidas pelo brahmanismo, né? Então o brahmanismo foi como a Igreja Católica foi para as chamadas bruxas, né? Então teve essa perseguição massiva, cruel, a isso que nós podemos chamar de shivaísmo ou shaktismo, né? Essa cultura ancestral que tinha uma grande conexão com o corpo, com a sexualidade, com a natureza. Como teve esse grande, né, hiato desse exercício do ser humano em relação à sua plenitude, à sua totalidade, que inclui a sexualidade, a conexão com a natureza, obviamente que é como uma coisa muito natural que alguém como o Osho surgisse para fazer essa retomada. Ele foi um grande contribuinte para fazer, digamos que, essa expressão dessa demanda planetária até, né? Nós tivemos aí a Revolução de 68, cultural, na França, teve o Flower Power nos Estados Unidos, nós tivemos a Tropicália no Brasil. Assistam o documentário Tropicália, a gente vê que toda aquela intenção de viver uma vida com liberdade teve o seu tapete puxado pelos militares, por uma classe burguesa, digamos que puritana, né, que não lidava bem com essa liberdade do ser. Então, em determinado momento, é como se a humanidade precisasse de alguém que expressasse que desse essa vazão a essa sexualidade contida. Não só a sexualidade, mas essa liberdade e plenitude do ser. E essa pessoa uma dessas pessoas foi o Osho, né? Então, ele trouxe essa dimensão que tinha sido quase que extinta do shivaísmo. Mas ele não foi a única pessoa, né? Ele foi, digamos, a pessoa mais popular. Aquela pessoa que, né, abrangeu a nível mundial. Então ele formou ali centros na Alemanha, na Europa, nas Américas, né? Ele teve essa grande abrangência de conseguir, né, trazer esses elementos libertários e desestruturantes do Tantra. Só que outras pessoas ainda também estavam ali presentes, por exemplo, a Yogini Lalita Devi, só que ela estava numa floresta, ensinando uma pessoa, que foi o Daniel Odier. Ela não foi a única, há muitas yoginis ainda que ainda vivem por aí, né, e que detêm ainda esses conhecimentos ancestrais, que eles são sistematizados, né? A gente vê aí através dos tantras, dos textos, e que é um conhecimento que ainda hoje incomoda muitas pessoas. Eu mesmo sou uma pessoa que, em alguns círculos, não sou muito bem quisto em relação
a algumas opiniões e também por causa desses ensinamentos que o Daniel Odier traz, né? Em círculos digitais, né? Grupos de Facebook lá da França, Tantra tradicional. Ah, você não é muito... Vou lá, compartilho uma publicação do Daniel, algum extrato do livro dele. Não, aqui é só Tantra tradicional. Então ele é tido também por algumas pessoas como um impostor, né? Uma pessoa que inventou toda a história. Toda aquela história do livro Tantra, Iniciação ao Amor Absoluto, é tido como invenção da cabeça dele e que tudo aquilo é invenção. Apenas você bebendo dessa fonte, pondo em prática, cultivando o sadhana que ele propõe, que ele ensina, para você saber se é mentira ou é verdade o que ele ensina, né? Então, eu fui lá, comprovei, desde 2015, eu estudo presencialmente com ele, e foi algo extremamente transformador na minha vida, a ponto de se tornar minha prática principal, né? E antes eu pensava que nunca abandonaria essas práticas de Vinyasa, de Ashtanga, e chegou ao ponto de esse ponto em que eu abandonei essas práticas e apenas retomei por questões realmente práticas, né, de ainda pessoas me solicitando e ainda eu ensinando as práticas corporais como asana e vinyasa. Então, o Osho trouxe essa desestruturação, esses ensinamentos de forma desestruturante, libertária, anarquista, né? Mas ele não é a única pessoa e aqueles ensinamentos, ele mesmo foi sincero em dizer: isso que eu ensino é Neotantra. Então, as práticas que ele ensinou foram práticas que ele mesmo criou, e essas práticas foram baseadas nos textos tântricos que ele estudou. Inclusive, né, por exemplo, textos da tradição trika, do Shivaísmo da Caxemira, que é o Vijnana Bhairava Tantra. Ele escreveu a versão dele e criou as meditações dinâmicas, né? O que tem, obviamente, a sua validade, mas não contempla toda a minúcia do Tantra, né? Então, sinceramente, eu não sei de nenhuma pessoa dessa galera do Osho que tenha atingido a iluminação, por exemplo, né? As pessoas não têm uma constatação. Obviamente que isso não é como sei lá, uma competição, né? Mas, enfim, estou trazendo reflexões assim e trazendo essas diferenças, né? E mostrando por que eu tenho essas críticas em relação ao Osho e que, ao mesmo tempo, ele tem a sua validade dentro, né, dessa história do tantrismo, mas, ao mesmo tempo, tem muitas lacunas aí que ele mesmo deixou bastante a desejar, né? Espero que tenha sido útil para quem assistiu, para quem assistirá essa aula, e procurando, né, trazer de uma forma, digamos que mais abrangente e não apenas sendo crítico, mas todos esses pontos que eu trouxe na aula em relação a também esses aspectos positivos do Osho dentro da história do Tantra, né? Mas quando a gente quer estudar Tantra mesmo, a coisa é dentro de outros, né, outros conhecimentos, muito mais do que meditações dinâmicas, massagem sensitive e tremelicos, como se você tivesse Alzheimer, né? Alzheimer não, Parkinson. Desculpa qualquer coisa, mas digamos que
a coisa fica até mesmo um pouco anedótica quando a gente vê essa relação. Enfim, uma bela noite para vocês e até a próxima. E vou deixar essa aula gravada, espero que dê para manter gravada. E quem quiser trazer suas considerações, seja forma de comentários, positivos, negativos, sempre é bastante construtivo para que eu traga mais conteúdo aqui também para vocês, de forma que isso possa beneficiar, né? E como eu procurei aqui também, trazer esses elementos, até mesmo do Tantra clássico, para que quem segue o Osho, até tenha ainda mais lucidez no seu caminho, seguindo o Osho. Né? Não estou aqui para, digamos que, invalidar o conhecimento que ele trouxe, mas até, de certa forma, glorificar, mas mostrando esses pontos, digamos que deixam a desejar. Uma bela noite, Om Namah Shivaya, e até breve.